Quer criar uma bruxa? Comece pela rejeição. Sério, se tivesse uma receita para criar uma bruxa, com certeza a rejeição ou não pertencimento seria o ingrediente essencial para forjar essa personagem que permeia aí o nosso imaginário. Seja em filmes como o da Magia e a Sedução ou séries como O Mundo Sombrio de Sabrina, ou Hamlet, né, o filme aí que tem a Agnes, aquela figura da bruxa maravilhosa que, apesar de muito conectada com a natureza e com o ambiente no qual o filme se passa, conseguir enxergar aquilo que ninguém mais vê, as bruxas são exatamente isso. Aquelas que vão ter uma conexão e uma sensibilidade única com tudo que as permeia, de uma forma que elas se desconectam do senso comum, daquilo que todo mundo enxerga, daquilo que todo mundo faz. E que método melhor para despertar tudo isso que não o se sentir excluído. Só que nem todo tipo de exclusão é sutil como o bullying na escola. Algumas coisas conseguem ter um outro contexto. E aí a gente vai entrar no filme de hoje, que é A Bruxa, dirigido pelo Robert Eggers, filme famosíssimo aí, bem conceituado, do ano de 2016. Em A Bruxa nós temos uma família que já começa sendo excluída porque eles são muito religiosos. O pai é um tipo de pregador e ele não aceita, né, as blasfêmias e as desconvenções que acontecem ali na aldeia onde eles vivem. Por isso eles são banidos, isolados e vão morar próximo ali às margens de uma floresta, reconstituindo a vida deles. Porém, vale lembrar que eles vão morar isolados assim, da civilização, não tem ninguém ali com eles, eles estão totalmente sós e agora eles têm a missão de sobreviver através do plantio, da colheita e até mesmo da caça. Claro que as coisas não são tão fáceis e todo o filme é permeado pelas dificuldades financeiras que vão atravessar essa família, mas o mais curioso talvez seria o quanto essa família é religiosa. Então nós temos uma família extremamente cristã, extremamente devota, que estão o tempo todo orando juntos, um discurso muito pautado no pecado, no que é certo, no que é errado, na impureza do ser humano. E é muito interessante a gente falar sobre isso porque as bruxas realmente elas simbolizam não só o pecado no sentido de fazer coisas erradas, mas o pecado no sentido dos desejos, né, do olhar para dentro da própria carne, para dentro daquilo que você quer, da cobiça, da luxúria, mas também dos sonhos e dos projetos que muitas vezes a realidade e a religiosidade cortam de uma mente sonhadora. Então, é muito interessante porque você tem uma família que tenta se privar da sua natureza humana o tempo todo e se santificar. Mas essa mesma família, ela vai dando brechas ao longo do filme porque eles vão tendo um senso de vida hipócrita. Como assim hipócrita? O pai é um grande religioso, mas ele mente, ele omite, ele manipula. O irmão mais novo da nossa protagonista, Thomas, ele tem ali, ele está no auge da sua puberdade, então ele tem alguns desejos que para ele são pecaminosos. Ele chega a cobiçar, inclusive, o que não deveria, não vou entrar em detalhes para não dar tantos spoilers. E temos até mesmo as crianças que, através das suas brincadeiras, acabam fazendo coisas que não são tão inocentes, como invocar o diabo, mas isso aí é assunto para depois. Bom, o filme é todo permeado por essa natureza pecaminosa versus o processo de santificação. E como bode expiatório de tudo isso, nós temos a Thomasin. As coisas se complicam quando um dia, cuidando do seu irmão mais novo, que era um bebezinho, né, de poucos meses de vida, ele é raptado. Nós vemos posteriormente que esse bebê ele é sacrificado na floresta pela figura da bruxa. E a Thomasin, como estava cuidando dele, acaba levando ali a culpa pela mãe dela, por não ter protegido aquela criança. Então a mãe, que está no processo de luto, no processo de dor e de perca, começa a se ressentir com ela. O pai, por um outro lado, tende a ser mais paternal, mais amoroso e tentar suprimir um pouco desse gelo que a mãe começou a dar nela. As coisas vão acontecendo ao longo do filme e essa família ela começa a ser perturbada, né? Você vai ter ali aquela figura da floresta quase como um personagem e a bruxa que vive ali dentro sondando essa família. O grande lance de A Bruxa é que você nunca sabe de onde o mal vai vir. Você nunca sabe de onde ele surge. Mas à medida em que eles vão dando brechas, vão dando margem para que as coisas aconteçam e o mal vai agindo ali dentro da família, né? As perversões, os desejos, tudo aquilo vai tomando conta ali, vai. Assim, eu não quero dar spoilers nesse vídeo, mas vamos dizer que vão acontecer coisas como que beiram uma possessão, vão acontecer mortes, vão acontecer ataques, e todos esses ataques acabam se voltando para a Thomasin,
que é, como eu falei, o bode expiatório. Porque o pai a usa para encobrir os seus pecados, os irmãos pequenos, que inclusive têm uma relação com o bode de carinho e como se fosse um mascote, mas esse bode, que é o Black Phillip, ele é basicamente adorado por essas crianças. E boa parte do mal está tanto nas ações de cada um e no egoísmo da família, quanto também no rolê desse bode. Porque, sinceramente, não passa na minha cabeça como uma família extremamente cristã não achou problemático duas crianças idolatrando um bode, mas tudo bem, eu vou chegar aí. O grande ponto aqui é que a Thomasin, ela vai levando a culpa indireta de tudo que é errado, porque ela sempre tá no lugar errado e na hora errada. E ela mesmo se vê excluída do amor da mãe, posteriormente da confiança do pai, do carinho dos irmãos que passam a temê-la, acusando-a de ser a própria bruxa por causa de uma brincadeira que ela fez, e tudo que dá errado começa a ser jogado na conta dela. Até que o filme vai ganhar o seu ápice, as coisas vão dar muito, muito, muito errado, e para se defender, a Thomasin vai ter que se tornar o que ela foi acusada de ser, que é uma bruxa. Ou seja, você vai ver ali ela reagindo e não cedendo mais às chantagens do pai, às acusações da mãe, às agressões, e no final ela basicamente vai assinar o nome dela no livro do mal, que é o livro do diabo, e ganhar ali os seus poderes de bruxa numa cena maravilhosa à luz de uma clareira, de um coven, com o voo da bruxa, o sabá acontecendo. E existem muitos elementos mágicos, místicos nesse filme, mas a grande questão aqui é como a exclusão muitas vezes nos torna aquilo que nós somos acusados de ser. Se você faz parte de alguma minoria, se você faz parte de algum grupo que é frequentemente massacrado pela sociedade, você sabe do que eu estou falando. Muitas vezes os dedos que estão apontados pra gente, muitas vezes as acusações, os julgamentos fazem doer a um ponto que você começa a acreditar que você é aquilo que estão te julgando. E se você não passa por uma boa terapia, por um bom processo terapêutico, isso pode trazer estragos muito reais. Mas ao mesmo tempo que eu acredito que toda essa experiência trouxe estragos para a vida da Thomasin, ele também despertou ela para o seu poder verdadeiro. E quantas vezes as nossas fraquezas, as coisas que nos julgam, as coisas que as pessoas colocam como dificuldades no nosso caminho, também se tornam a nossa força. Porque quando você passa pelo inferno de ser julgado, de ser acusado, você também descobre quem você tem quando não há mais ninguém, que é você mesmo. E o que você pode fazer por si. E é muito legal ver esse processo de crescimento, onde assim como a Thomasin, que antes dependia do pai para proteger, para advogar por ela, se viu tendo que tomar as rédeas do próprio destino. E se viu também, quando no momento que ela se torna bruxa, ela percebe que ela é merecedora, né, de um bom banquete. Ela é merecedora do luxo, ela é merecedora de viver os seus desejos. E esse merecimento, ele é um despertar de consciência que é muito legal. É claro que nós estamos falando de um filme de terror que brinca o tempo todo com a figura do mal. Mas se a gente olhar para além desses simbolismos mais básicos, a gente consegue enxergar muito do que a sociedade considera como mal e do que nós temos dentro de nós mesmos. Enfim, talvez eu não tenha ido para lugar algum com essa reflexão. Só queria falar que eu achei esse filme incrível. A figura de cada personagem, o pai, a mãe, toda ressentida, amargurada, e quem não estaria depois de perder os filhos e passar por tudo que ela passou. A Thomasin, que vai da ingenuidade ao ápice de uma grande feiticeira. A figura do Black Phillip, que sinceramente é um bode animalesco com impulsos de violência que depois se configura no próprio diabo, as crianças e todo o ambiente, que inclusive foi feito respeitando muito do contexto histórico. O filme ele traz diálogos, né, que vieram ali dos relatos de julgamentos, das composições, né, históricas da época. Então, assim, tudo culmina para entregar para você uma obra-prima. E como vocês sabem, eu adoro tudo quanto é filme, quanto é livro, quanto é história de bruxas, justamente por brincar com esse imaginário entre bem e mal, mas também sobre consciência, desejo e proibição que existe dentro de nós. Eu não sei se isso fez sentido para você, mas se você acompanhou até aqui, eu quero te agradecer e me siga para mais reflexões sobre magia, sobre livros, sobre filmes, sobre bruxas e sobre a vida no geral, porque nesse canal a gente fala de tudo um pouco, mas com uma dose de magia.
Beijos e até a próxima. Não esquece de me seguir, se inscreve aqui pra dar uma força e se puder, deixa um like. Tchau, tchau e um ótimo dia, uma ótima noite, independente do momento que você esteja vendo isso. Tchau, tchau.